Caríssimos irmãos em Jesus, que a paz esteja conosco. O escritor e estudioso espírita Rodolfo Caligares, em seu livro Espiritismo Cristão, capítulo 53, afirma que pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve e, conforme a espécie de emissões mentais de cada ser, elementos similares se lhe imanizarão. Quer dizer, nós temos um poder de ímã. De acordo com as emissões mentais, os pensamentos que nós emitimos, nós atraímos elementos similares, acentuando as disposições que nós já trazemos e cooperando em nossos esforços ascensionais de crescimento ou em nossas quedas e deslizes. Ou seja, traduzindo aqui em miúdos o que disse Rodolfo Caligares: os nossos pensamentos, as nossas vibrações atraem encarnados e desencarnados que possuem similaridade de pensamentos e vibrações. Se essas vibrações são positivas, são para o nosso bem e o bem comum, nós teremos companhias similares. E isso levará à nossa ascensão, é claro. Mas se nós vibrarmos, nós pensarmos aquilo que fará com que nós fiquemos parados, né? Que nós fiquemos estagnados mesmo no nosso momento evolutivo, com certeza nós atrairemos também pessoas encarnadas ou desencarnadas que vibram no mesmo tom. Sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia que se estabelece entre as partes. Ou seja, que possuem os mesmos gostos, interesses, propósitos e pontos de vista. O Richard costumava dizer que ninguém vai ao bar com outra pessoa que também não goste de estar ali, não é mesmo? Assim como ninguém vai numa obra de caridade, numa obra assistencial, se não gostar de estar ali. Então a nossa companhia é de acordo com o que nós temos de afinidade uns com os outros. Daí a sempre oportuna recomendação de Jesus: orai e vigiai. Diante disso, do que nós falamos, sintonia, pensamento, orai e vigiai, o objetivo da nossa fala de hoje é relembrar e refletir a respeito do orai e vigiai e o quanto nossos pensamentos e consequente sintonia podem ser a razão de nossa ascensão ou queda na presente encarnação. Então, nós vamos refletir, relembrar, primeiro, refletir na sequência, sobre essa máxima de Jesus, essa orientação, orai e vigiai. E o quanto, de acordo com aquilo que eu penso, responsável que sou pelos meus pensamentos, pelas minhas ações, ter uma encarnação que vai me elevar espiritualmente ou que poderá até agravar os meus débitos. Vigiar vem do latim vigilare, que significa despertar. Assim, não seria equivocado dizer que é preciso orar e despertar. Nós não dizemos orar e vigiar, orar e despertar. Ou seja, acordar para as realidades do espírito, para enxergar as arestas
que ainda restam em nós, que trazemos do nosso pretérito espiritual e que até adquirimos na presente encarnação. E assim irmos ajustando essas arestas. Vigiar os pensamentos, então, é despertar para a necessidade de mentalizar, pensar, sempre o bem para todos os que nos cercam e até mesmo para toda a humanidade. Que às vezes nós pensamos apenas no próximo mais próximo, mas nós temos que estender esse desejo, né, de bem ou do bem para todos aqueles irmãos nossos encarnados no planeta. E dessa forma, quando nós emitimos vibrações, bons pensamentos por todos, nós colaboramos para o acréscimo, né, da diminuição da ansiedade que está vibrando neste momento em todo o planeta. Então, nós vamos colaborar para a diminuição dessa ansiedade, né, que está toda a vibração, vamos melhorar a atmosfera do planeta. Pensem comigo, todas as vezes que nós emitimos um pensamento, uma onda pensamento, nós o plasmamos porque nós estamos imersos numa espécie de plasma. Nós formamos, né, elaboramos as chamadas formas pensamento. Ora, se muitas pessoas, um grupo de pessoas, plasma só o que é negativo, não tem solução, todos nós vamos morrer da pior forma possível, nós vamos plasmando só coisas ruins. E isso, para quem vê, como André Luiz narra em suas obras, do lado externo, né, da vida material, são formas ruins, negativas, como se nós estivéssemos chafurdando mesmo na lama, no lodo, imersos em sujeira. Sujeira produzida por nós mesmos, pelos nossos pensamentos ruins. Então, por exemplo, se eu tenho um ente querido que está adoecido, está no hospital, eu não posso estar com ele, eu não devo ficar vibrando, ai meu Deus, será que ele não está passando mal? Será que ele vai morrer? Porque não estão cuidando dele direito? Vibre o contrário. Pense, obrigada, meu Deus, porque ele está socorrido. Eu desejo de todo o meu coração que você esteja bem. Eu desejo, e deseje mesmo, né? Expanda esse desejo no universo, para que chegue até esse ente querido, esse amigo, ou até um desconhecido que esteja em situação difícil, hospitalizado, ou doente em seu lar. Não pense o pior, não pense que as pessoas não estão cuidando dele direito, pense que as pessoas estão em equilíbrio, mentalize que os bons espíritos, sobretudo aqueles que trabalham nos hospitais, que trabalham junto aos doentes, estão dando o seu melhor para que tudo aconteça em equilíbrio e harmonia para a felicidade de todos, como assim o deseja Deus. Em relação à matéria, nós deveremos conhecer as nossas tendências. Isso também está relacionado ao vigiar. Nós precisamos despertar com humildade para enxergar as nossas dificuldades, as nossas más tendências, no sentido de eliminar o que existe de ruim em nós. Não é só assumir, realmente eu sou invejoso. Não. É primeiro assumir e depois, como é que eu posso trabalhar isso? Como é que eu posso tirar isso do meu coração, do meu pensamento, das minhas atitudes? Quando esse pensamento vier,
Pelo que eu posso trocá-lo? Eu preciso trocar esse pensamento, substituí-lo, até que chegue um momento que eu não mais pense dessa maneira. Eu tenho que ir fazendo as substituições. Muitas vezes, o cotidiano nos apresenta situações que sugestionam, que disparam em nós o gatilho das nossas sombras. Então, nós temos uma tendência consumista, por exemplo. E aí, o que acontece? No cotidiano, nós somos bombardeados pela ideia de que temos que consumir, de que temos que ter o corpo como está planejado, né? Aí pelas mídias. E cada um tem o corpo que precisa ter para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Em vez de nós agradecermos por termos saúde, por termos órgãos que funcionam bem, nós ficamos procurando maneiras de ajustar e de melhorar, não que isso seja errado, mas o excesso disso, né? Ou estar voltado só para isso, de ficarmos buscando essas melhoras, melhoras de aparência, quando não buscamos a melhora da nossa essência. Analogamente, no nosso inconsciente, nós acalentamos muitas vezes ideias inferiores. Fazem parte do nosso patrimônio espiritual. Nós as trazemos na nossa herança, né? Não a herança genética, mas a nossa herança espiritual, aquilo que plantamos no passado. E aí o que acaba acontecendo? Nós temos aquela predisposição. Se nós alimentarmos essas ideias, esses pensamentos inferiores, nós vamos atrair para nós, como uma luzinha, né, que atrai certos insetos, nós vamos atrair aquilo que não vai fazer com que nós transformemos essas ideias. Por outro lado, se nós identificamos essas ideias, puxa vida, lá estou eu de novo pensando dessa maneira que só me puxa para trás. Tem horas que eu pareço um disco riscado, fico sempre pensando na ofensa que o fulano me fez. Então, quando isso vem, esse pensamento, se eu parar, respirar e pensar, é tudo fração de segundos. Nossa, lá estou eu pensando no fulano de novo, né? Ai, meu Deus, me livra desse pensamento, me ajude a substituí-lo pela ideia de perdão. De tanto nós nos dizermos isso, nós acabamos nos transformando. Mas não é só dizer. Que outras práticas eu posso ter para ir trabalhando isso em mim? Leituras salutares, prática da caridade, paciência, exercício da paciência junto aos nossos familiares, as pessoas com quem trabalhamos. Procurar enxergar no outro aquilo que de nós existe nele. Como que nós agiríamos se estivéssemos no lugar dele? Que nós também estamos numa condição até favorável se fomos nós os ofendidos. É melhor ser ofendido do que ofender. Porque a nós, os ofendidos, resta o quê? Apenas compreender o outro. Eu sei que não é fácil, que é difícil, mas resta-nos compreender o outro, as suas limitações e gradativamente, dentro desse processo de compreensão, não permitindo mais que esse tipo de atitude que ele teve conosco nos incomode. Com isso, nós equilibramos o nosso pensamento, as nossas vibrações e passamos a atrair para junto de nós irmãos, sejam encarnados ou desencarnados, que irão nos ajudar nesse propósito de não ficar alimentando rancor. Por outro lado, se eu não perdoo, se eu alimento rancor e vibro naquilo, não faço nenhum movimento para tentar me livrar daquela sensação
daquele sentimento também que primeiramente faz mal para mim, muito mais do que para o outro. Então, o que vai acontecer? Eu vou atrair encarnados e desencarnados que, infelizmente, ainda pensam da mesma maneira, ainda vibram desse jeito. E assim, eu fico patinando. É nesse sentido que a gente fala de estagnação. A gente fica patinando, não vai para frente. Parece que a vida não anda, e não anda mesmo, porque nós não permitimos que ela ande. Quando nós começamos a mudar o padrão de pensamento, o padrão de vibração, a buscar a compreensão do outro, pedimos ajuda a Deus, a Jesus, a espiritualidade, para que a gente mude o nosso interior. Começamos a mudar, quando vem aquele pensamento, eu vou, faço um trabalho, leio um livro, leio uma passagem do Evangelho. Quando eu começo a fazer isso, duas coisas acontecem. Primeiro, eu atraio para junto de mim o concurso daqueles que colaboram para a minha evolução, para a minha libertação, o meu crescimento. Por outro, muitos irmãozinhos que às vezes tenham sido atraídos ali com o propósito de alimentar o rancor, acabam sendo beneficamente atingidos pela nossa conduta. E até repensando ou permitindo que os nossos irmãos desencarnados, no caso, os influenciem favoravelmente para que também mudem a sua conduta. Então, quando eu mudo o meu padrão de vibração, de pensamento, eu mudo também o meu entorno como encarnado e também o meu entorno desencarnado, né? O meu entorno espiritual. Pelo pensamento, nós sabemos, nós permutamos ideias, influenciamos e somos influenciados, não é isso que dissemos até agora? E tanto encarnados como desencarnados surgem no nosso caminho de acordo com aquilo que vibramos. Ora, quantas vezes você fala, nossa, essa pessoa surgiu no meu caminho na hora certa. Puxa, ele veio, me ajudou, me libertou, nossa, quanta coisa boa ele trouxe para a minha vida. Quem atraiu? Você mesmo. E a misericórdia e a generosidade divinas, né? Então, nós precisamos nos trabalhar cotidianamente para potencializar esse estado de mudança. É nesse sentido, vigiai. Despertar em nós esse desejo, essa compreensão de que é possível nós mudarmos a nossa atitude e, melhor, que nós, quando mudamos o nosso padrão vibratório, favorecemos um estado de vida, uma qualidade de vida muito melhor. Pensamento, mas Cíntia, você poderia me dizer, eu toda hora sou tomado ou tomada de pensamentos desajustados, eles me vêm, eu não tenho controle sobre isso. Já ouviu falar que quem canta seus males espanta? Pois então. Vai, é um caminho. Veio aquele pensamento ruim, cantarola alguma coisa, você está sentado, levanta, está em pé, vai andar, vai fazer um serviço, vai ver uma planta, vai conversar um pouquinho com alguém que traga luz para a sua vida, faça uma boa leitura, abra o Evangelho ao acaso. São desafios, porque nós tendemos a ruminar as coisas. Então, quando vierem os pensamentos ruins, primeiro passo, cantarole, segundo passo, ore, né? E dessa maneira, você irá, por isso orai e vigiai. Ore para que Deus o ajude a ter forças, a perseverar no seu desejo de autotransformação, no seu desejo de melhoria íntima, para que você não fique estagnado nesta existência também. Allan Kardec, ao desenvolver a explicação
da oração dominical, né, do Pai Nosso, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece: a causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Então, neste alerta de Allan Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que a causa do mal está em nós próprios, nós não devemos apontar o dedo para os outros, né? Muitas vezes nós dizemos, eu sou assim por culpa do meu pai, por culpa da minha mãe, porque deve ter algum espírito me influenciando. Se tem, meu filho, é porque você o atraiu. Cada um de nós, e eu me coloco no pacote, né? Claro, sempre, temos o pai e a mãe de que necessitamos para o nosso crescimento, por mais doloroso às vezes que isso seja, que crescer dói. Nós temos os irmãos de que necessitamos, o companheiro ou a companheira de que necessitamos, os filhos de que necessitamos para o nosso crescimento. Então, não adianta você dizer que a culpa é do outro. A escolha de fazer assim ou fazer diferente é nossa. É nossa. Como eu reajo à atitude de um filho é uma escolha minha. Como eu reajo à atitude dos meus pais, dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, são escolhas minhas, de acordo, é claro, com o meu grau evolutivo. E à medida que eu vou me esclarecendo, que eu vou buscando a sintonia com os nossos irmãos maiores, eu com certeza vou começar a reagir diferente, a compreender melhor e a ser mais feliz. Como pudemos observar no decorrer dessa pequena reflexão que fizemos, é preciso, portanto, despertar, vigiar. Nossa consciência, despertar o quê? A nossa consciência para a necessidade de nosso ajuste e buscar na oração a força e o equilíbrio necessários. E para isso, não esquecermos que pelo pensamento sintonizamos com aqueles que colaborarão com a nossa estagnação ou com a nossa felicidade. A escolha está em nossas mãos. É nesse sentido que nós temos o livre-arbítrio. Uma boa reflexão para vocês, a partir do que aqui foi dito, que isso cale fundo no coração e na mente de cada um de nós, e que no decorrer dos dias nós possamos realmente, cada vez que nosso pensamento desviar do caminho, colocá-lo novamente na trilha. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Olá, meus irmãos, eu sou Marco Aurélio, sou orador aqui do SEAC. Agradeço a oportunidade de me encontrar aqui mais uma vez com vocês para dividir o pouco do conhecimento que eu tenho a respeito da doutrina. O tema que nós iremos expor esta noite é a família sob a ótica da doutrina espírita. Mas antes que iniciemos a nossa preleção, eu gostaria de convidá-los a uma oração. Mestre Jesus, abençoe-nos neste momento, para que aqui possamos ser
o instrumento do teu conhecimento, da tua verdade, em favor de todos nós, espíritos ainda imperfeitos, ligados à terra, para que possamos passar por todas as experimentações que a vida na carne possa nos trazer, a fim de que possamos evoluir no conhecimento e na moralidade. Intua-nos, Senhor, através de seus mensageiros, para que possamos aqui expor de maneira clara, simples, o tema de estudo deste momento, a fim de que todos possam entender, interiorizar esses conhecimentos e colocá-los em prática na sua rotina diária. Obrigado por esta oportunidade e que assim seja. Bom, meus irmãos, eu gostaria de ler para vocês um texto que encontramos na Bíblia. As referências são Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35 e Mateus 12, 46 a 50. É um texto que relembra uma passagem do Evangelho em que Jesus se encontra reunido com a multidão, proferindo seus ensinamentos, e ele é interrompido pelos apóstolos e avisado de que a sua família o procurava, a sua mãe e os seus irmãos estavam ali e o estavam procurando. Então eu peço licença para ler aqui o texto, para que possamos fielmente reproduzi-lo em nossas palavras. Quem é minha mãe? E Jesus responde então aos apóstolos, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, o tema que nós discutiremos, ele vem de encontro a essa passagem bíblica. É óbvio que aqui Jesus não estava sendo mal educado para com a sua família, para com sua mãe e com seus irmãos. Ao contrário, ele aproveitou deste momento para passar a toda a multidão que o ouvia uma grande lição. E que lição é essa? Todos somos irmãos. Somos todos uma só família. Afinal, somos espíritos criados por Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nós temos, agora já entrando nos esclarecimentos da doutrina espírita, nós temos duas famílias, duas grandes famílias. A família na carne, dentro desse modelo que nós conhecemos, pai, mãe e filhos. No modelo tradicional, obviamente. O conceito de família é aquele de uma forma mais atualizada que reúne duas pessoas, não importando aí a ideologia de gênero, e longe de mim querer tratar desse assunto porque desconheço, estou desatualizado e cometeria graves erros aqui se tentasse explicar. Mas o fato é que todos somos espíritos e entendemos perfeitamente essa questão das ideologias de gênero, porque somos espíritos que reencarnam na carne diversas vezes
para passar por várias experimentações que vão nos trazer conhecimento e moralidade. Então, ora renascemos num corpo masculino, ora renascemos num corpo feminino, ora renascemos num corpo de pele branca ou num corpo de pele negra, ora nascemos ricos para experimentarmos, né, as experiências da riqueza, ora nascemos pobres para que possamos também aprender com a prova da pobreza. Enfim, somos espíritos que vestem este corpo de carne para experimentar a vida. E, nesse contexto da família, hoje encontramos uma diversidade de pessoas que se unem com essa intenção fiel, com essa intenção sincera, louvável, amável, de constituir um casal que, com o passar do tempo, assume a responsabilidade de cuidar dos filhos, sejam eles, né, vindos de uma forma natural, através da gravidez, ou sejam aqueles filhos que são adotados, que, aliás, sob o meu ponto de vista, é uma demonstração de amor gigantesca, que é fácil amar aquele que sai de nós, mas o amor que se dá, né, a essas crianças que são adotadas, esse é um amor incondicional, generoso, caridoso, fraterno, que aqui eu só posso deixar os meus votos de parabéns. Que belo exemplo se dá para toda a humanidade quando um casal decide trazer para o seu cuidado uma outra pessoa e criá-la sob sua responsabilidade. É um amor gigantesco, incomensurável, que nós só podemos aplaudir e parabenizar. A família que nós conhecemos, quando estamos encarnados, ela está limitada por esse laço de consanguinidade. Pai, mãe, filhos, avós, tios, primos, até uma família extensa. Mas a grande verdade é que somos espíritos, criados por Deus, e viveremos para todo o sempre. Então, segundo a ótica da doutrina espírita, o conceito de família é muito mais largo, é muito mais amplo, porque nós estamos falando de não algo circunstancial, restrito aos laços do sangue. A família, com a morte da carne, o pai e a mãe deixam de existir. Mas o espírito dos nossos pais continuam vivos no plano espiritual. E quando lá chegam, percebem, né, a partir do momento que já se encontram, né, conhecedores do que é a vida, né, na sua plenitude no plano espiritual, reconhecem seus familiares de outrora. Então percebam que um grande benefício é essa visão nova de família nesse conceito da eternidade. Ele não é apenas limitado pelos laços do sangue. Ele é ainda mais forte, muito mais duradouro, porque ele é ligado pelos laços da afinidade. E eu explico. Quantas famílias aqui na Terra, enquanto encarnados, não se dão bem? São pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, enfim. As experiências da vida são as mais diversas possíveis. E ainda egoístas, orgulhosos, muitas vezes tomamos os pés pelas mãos e nos desentendemos com aquelas pessoas que nos são mais íntimas, mais próximas. E deixamos de conviver, de se relacionar, de se amar, justamente pela nossa imperfeição, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho.
deixamos de experimentar um grande presente que Deus dá à humanidade, que é a família carnal. Enquanto espíritos vivendo no plano espiritual, nós nos reunimos pelos laços da afinidade. São espíritos amigos que já viveram várias experiências na carne, com o objetivo de colaborar, de somar experiências e de vencerem as dificuldades da vida. E mais uma vez, planejam o propósito de reencarnar juntos aqui na Terra, para que possam, juntos, somando forças, suportar os aprendizados que os espíritos imperfeitos têm de experimentar na carne. Então, quando nós estamos lá na espiritualidade, planejamos essa realidade que é a família na carne. Nos encontramos num determinado momento da vida, quando encarnados, nos unimos em casamento, em matrimônio, enfim. Hoje existe a união estável, né, os contratos de união estável, enfim. Mas duas pessoas que se amam, que se respeitam e que se querem bem, se unem para constituir a base de toda a sociedade, que é a família. E com o passar do tempo, como já o disse, recebem sobre a sua tutela um novo espírito, seja através da gravidez natural, ou seja através da adoção. Tomam para si a responsabilidade de cuidar de uma nova vida. E nos atropelos da vida, dando ênfase mais uma vez ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, tomamos os pés pelas mãos e, ao invés de ser o exemplo de paciência, de devoção, de fidelidade, de trabalho, de honestidade, de mansietude, nós deixamos de ser esse exemplo. Convivemos poucos anos ao lado do nosso parceiro, parceira, enfim. Vêm os filhos e o que eles assistem nos nossos cantos mais íntimos, que é o lar, o desarranjo, a desarmonia, o estresse, a raiva, o ódio, a violência. Interessante que todas as vezes, e mais uma vez eu vou repetir, em que eu tenho a oportunidade de falar sobre família, às vezes eu estou ali fazendo a minha palestra no púlpito ali do SEAC, olho para a plateia e vejo pais presentes, mas raramente vejo seus filhos. Essa sociedade materialista, consumista, em que vivemos na atualidade, ela preza muito pela educação. Nós exigimos de nossos filhos que eles estudem, que eles nos apresentem notas altas, né, das provas. Mas poucos de nós dão um exemplo de seguir uma religião, de buscar uma nova visão da vida, não só apenas sob o aspecto da materialidade, mas trazendo um pouco dos conceitos de Deus, de Jesus, da espiritualidade, da religiosidade para os nossos lares. Ou nós não damos exemplo porque nós não praticamos a fé que comunicamos que temos, ou quando praticamos, nós não trazemos juntos conosco os nossos filhos. É algo para que possamos refletir e mudar no nosso comportamento. Encontramos em O Livro dos Espíritos, lá no capítulo 4 da pluralidade da existência, nas questões 203 e seguintes, considerações sobre parentesco e filiação.
nós transmitimos geneticamente os caracteres físicos, única e exclusivamente. Mas nós não transmitimos nada aos espíritos reencarnantes, na condição de nossos filhos, qualquer tipo de preceito moral. Eles chegam até nós, como se diz aí na linguagem da tecnologia, com um total hard reset, né? Com o seu disco rígido zerado. Por isso a infância, a adolescência são momentos muito especiais na vida desses novos espíritos que reencarnam, porque eles hão de se espelhar no comportamento dos pais. Por isso que eu digo que a responsabilidade de um pai e de uma mãe, ou dos pais, né, levando-se em consideração a diversidade dos gêneros, a responsabilidade que nós temos de educar esta nova vida, esse espírito reencarnante, é muito grande. E é um dever sagrado que muitos de nós está deixando de lado, através dos seus comportamentos, reflexo do seu egoísmo e do seu orgulho. Ser pai e ser mãe é uma oportunidade divina. É um compromisso que traçamos na espiritualidade, para que possamos nos desenvolver a nós mesmos, os pais, e aos nossos filhos, sejam eles os que nos advêm da gravidez, naturalmente, ou dos filhos que adotamos durante a nossa vida. Então, o que é da carne provém da carne. O espírito, nessa fase da adolescência, né, ele começa já a apresentar os seus traços, né, comportamentais de uma vida outrora. Mas ao lado desses traços, que muito provavelmente trazem um reflexo do que ele já se adiantou no aspecto do conhecimento e no aspecto da moralidade, mas ele carrega desta forma tantas perfeições quanto imperfeições, porque o espírito ele erra e acerta durante a experimentação da vida, mas ele traz já na adolescência, podemos perceber esse traço comportamental do espírito. Por isso que a família é uma instituição sagrada, divina. Se pararmos para pensar que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, que nos criou espíritos para que saiamos da animalidade e com a experimentação da vida possamos evoluir rumo à perfeição, é importante que sejamos esse espelho para os nossos filhos. É um grande compromisso que assumimos quando estamos lá na espiritualidade. Portanto, devemos cuidar disto com mais atenção, com mais carinho. Essa sociedade materialista, consumista, está destruindo esses preceitos universais, eternos, que é a família, que compõe o conceito de família. Eu não estou falando aqui de pai e mãe ou alguma coisa relacionada à ideologia de gênero. Eu estou falando aqui dos exemplos de amor, de caridade, de fraternidade, de humildade, de honestidade, de trabalho, de respeito, de união, de fidelidade. É dessas coisas que eu estou falando. Precisamos cuidar com mais zelo da família nesse aspecto. Não deixar que a televisão seja a educadora dos nossos filhos. Nós temos obrigações, enquanto espíritos que estão nessa jornada de evolução. E responderemos para a nossa consciência não só os erros que cometemos, mas todo o bem que deixamos de fazer. Inclua-se aí a educação dos nossos filhos.
Gostaria de falar também a respeito desse conceito de família. Então, a família, sob o aspecto da carne, ela tem conceitos muito limitados. Eles são limitados pela consanguinidade. E como já o disse há pouco, muitas vezes, dentro desses laços de consanguinidade, não há fraternidade, não há amor, há desentendimento, há ódio, há rancor, há violência. Então percebam como os laços de família, ainda no conceito da carne, ainda são muito frágeis. Por isso devemos tomar todos os cuidados possíveis para fortalecer esses laços numa relação de afeição, de carinho. Quando voltamos para a espiritualidade e tomamos consciência de que somos espíritos eternos e nos encontramos com os nossos irmãos que vivem nesse conceito de família por afinidade no plano espiritual. Reconheceremos os nossos entes queridos de outras relações de consanguinidade. Mas mais do que isso, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. E quando vivemos nesses ambientes equilibrados, porque evoluímos e nos colocamos na experimentação desse clima de equilíbrio e de fraternidade no plano espiritual, nos reconhecemos automaticamente como irmãos e viveremos essa afinidade que é ligada ao amor. Jesus mesmo disse várias vezes, aos seus ouvintes à época e aos seus leitores de hoje: o maior mandamento é o amor ao próximo. E que amor que é esse? O amor fraternal, o amor sincero, o amor descompromissado, o amor do querer bem, sobre todos os aspectos. É a prática da caridade na sua plenitude, a caridade que envolve benevolência, que envolve indulgência, que envolve o perdão, em todos os aspectos. É viver o amor, plenamente o amor, que só os espíritos equilibrados e evoluídos conseguem concebê-lo. Eu gostaria de ler aqui para vocês um trecho que eu encontrei no site da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até de forma compulsória, possa pensar no outro e conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade poderemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e projeção social. Mas se no lar estivermos devendo paciência, devendo perdão, devendo tolerância, devendo respeito, devendo atenção, devendo indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo, pois estaremos falhando em nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. Gostaria de trazer também considerações que eu encontrei no estudo aprofundado da doutrina espírita. No espaço, está lá no EAD, no volume 5, estudo aprofundado da doutrina espírita. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem os outros na encarnação,
vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Deus permite que na família ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter deles se abrandam, seus costumes se apuram e as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Deus, a inteligência suprema, ensina a nós espíritos a máxima do Evangelho, que é o amor ao próximo, por intermédio da família, da encarnação, da reencarnação no seio familiar. Encontramos ali espíritos afins, mas também espíritos que trazem situações difíceis do passado. E é no seio da família em que se vivencia o amor. Quando vivenciamos a vida segundo a ótica do bem, do respeito, do amor e da fraternidade. Mais uma vez, a nossa responsabilidade de pais, de educadores, não só da vida aqui material, mas principalmente da vida do espírito que se desenrola por toda a eternidade no plano espiritual. Então, que possamos levar a nossa vida aqui, enquanto encarnados, dentro desse seio familiar, de uma maneira mais tranquila, mais serena, mais amável, que possamos realmente demonstrar benevolência, que possamos entender que todos somos espíritos imperfeitos, que estamos sujeitos ao erro, e que a vida aqui na carne é uma grande escola para todos nós. Que possamos perdoar as ofensas, porque todos somos imperfeitos, porque todos somos orgulhosos, vaidosos, egoístas. Que possamos, então, fortalecer esse conceito de família. Aqui, em especial neste momento da nossa vida, para que quando voltarmos para a vida na eternidade, possamos verdadeiramente nos amar uns aos outros. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Que Jesus os abençoe, que os seus ensinamentos se tornem frequentes em nossos pensamentos, em nossas ações, e que possamos, desta forma, adquirindo esse conhecimento passo a passo, aplicá-los em nossa vida, em nossa rotina diária, amando-nos e respeitando-nos a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigado.